Não, eu poderia dizer, eu faço minhas as palavras do Celso. É a vantagem de ser o outro a falar. Então, só vou acrescentar isto. Ele falou do Einstein. O Einstein tem uma frase de muitas geniais que ele tem, em que ele diz que a maior insanidade é daquele que continua fazendo o mesmo que viu que não resulta. Portanto, eu acho que é uma insanidade continuar a apostar nesta escola que nós temos, mas pronto. O Einstein saiu da escola aos 13 anos. Para ser o que foi, ele teve que sair da escola. Assim como a Mahatma Gandhi, que sai aos 10, o Picasso, que sai aos 12, e por aí vai. Podia dar uma lista de grandes génios que fugiram da escola, porque se continuassem lá, iriam ser formatados. Em relação à questão, a escola da Ponte é pública. Eu percebi que talvez houvesse aí uma ideia de que a escola da Ponte era particular. Não, é pública. Pública. Foi sempre. Só que é uma escola pública bem diferente do que é normal. E não precisas de ir à ponte agora. Aliás, eu vou falar do Âncora, mas posso falar de muitos projetos em São Paulo e em outros lugares, e muitos que eu não conheço. Podem estar aqui tantos em São Caetano que vale a pena visitar, que vale a pena partilhar. Agora, lá na ponte nós estamos para fazer, porque descobrimos, ao fim de uns 40 anos, nós descobrimos porque é que as nossas dúvidas continuam. É porque se a ponte, que não tem aula, nem série, nem prova, nem diretor, nem ponto, nem horário, nem nada, e é a melhor nas provas nacionais, e é aquela que proporciona uma educação integral, domínio cognitivo, mas também socioafetivo, emocional, ético, estético, olhar, toda a educação é estética, ou não é educação. Então, se a ponte faz isso tudo, porquê é que as outras escolas continuam dando aula, tendo série, tendo prova? Porquê? Então nós descobrimos que era preciso fazer um museu. Ao fim de 40 anos já temos essa possibilidade. Então nós destinamos lá um cantinho da escola em que pusemos um quadro negro, pode ser uma lousa digital, é a mesma coisa, mas pusemos umas mesinhas umas atrás das outras, um boneco, que é o professor, com uma secretária e tal, e as crianças quando entram lá dizem, o que é aquilo? Assim, isto era antigamente. Era assim, era, mas é só para os meninos verem o que era, mas o que era a escola de antigamente, era aquilo, mas eles não tinham. Sinceramente, mas o professor era um professor e falava, e os alunos estavam sentados aqui. Não acredito. Conta muitas histórias, professor. Eles não acreditam. Eles não acreditam nisso, porque eles já estão no século XXI. O problema é que nós temos alunos do século XXI a serem ensinados por professores do século XX com modelos do século XIX. Não resulta. Nossa, isso é muito São 30 milhões de analfabetos, são 4 milhões fora da escola, são 56 bilhões de reais desperdiçados por ano, são mais de 90% dos diretores de escola que passam mais tempo a tratar da merenda escolar do que de assuntos de natureza pedagógica. Exatamente. E aqui eu vou juntar, eu estou a falar de uma pesquisa feita que está na internet, podem ver. Eu falo sempre, desculpa a arrogância, de pesquisa, de dados, não falo por falar, falo de prática teorizada, não há prática sem teoria. E vou juntar um contributo àqueles que tu puseste, a formação e tal. Da formação poderia... Eu vou juntar um contributo, mas só um pequeno bosquejo dentro da formação. Se quiserem um livro sobre formação, também nos mandam. Chama-se Formação e Transformação. E quem quiser fazer transformação vivencial, pode ir ao projeto Âncora, não precisa ir à ponte. Chega lá, trabalha e reflete. Não vai ouvir blá 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 blá, nem vai receber xerox, nem DVDs, nem laptops com conteúdo de formação, que isso não adianta nada. Porquê? Porque na formação, a teoria nunca antecede a prática. Vamos falar. Não vale a pena meter jovens de 16, 17 anos dentro de uma escola e encher-lhes a cabeça de acumulação cognitiva, de Piaget, Vygotsky, se ele depois vai para a sala de aula em situação normal e quer dar aula e manter a disciplina e lá se vai o Piaget e o vai tudo embora. Não adiantou nada. Então a teoria nunca antecede a prática. A teoria é reclamada pelas dificuldades de ensinagem da prática. Segundo, isomorfismo na formação. O modo como o professor aprende é o modo como o professor ensina. Tão simples. Se ele aprende ouvindo aula, ele vai dar aula. E não adianta ouvir falar de Vygotsky, socioconstrutivismo, ele vai dar aula. Ele vai dar aula. Foi formado em aula, vai dar aula. Se ele for formado em oficina de formação, vai fazer oficina. E por aí. Terceiro, a formação não é para o professor. O professor é mediador. A formação, o destinatário,
o aprendiz, que também é ele que aprende com o aprendiz. Quarto, toda a formação concentrada com a Lei de Diretrizes e Bases Brasileiras da SIC é uma formação unicoletiva. Lógico que a formação não deve nunca ser dirigida ao professor individualmente considerado, mas ao projeto, que é um coletivo. Acabou o tempo do professor solitário na sala de aula, que o professor não é um ato solidário, é um ato solidário, não é um ato solitário, é um ato solidário, perdão. E não é a troca de um tempo por um tempo. É uma reelaboração da cultura pessoal e profissional. E se a formação não contempla essa reelaboração da cultura pessoal e profissional, não serve para nada. Então temos aqui várias coisas que eu não vou falar, já falei. Agora vou falar da contribuição. O Celso é mais soft, eu sou mais hard. E agora penso que estou na minha TPM intelectual e eu vou continuar. Começa a ficar de processo, é uma coisa impressionante. Para que é que eu disse aqui? Enfim. Porquê é que não muda? Porquê é que nós temos professores certos a trabalhar de modo errado? O que é que os impede de trabalhar de modo certo se eles são os professores certos? Aquilo que tentou impedir a ponte. Porque as escolas brasileiras não são geridas pela pedagogia, são geridas pela burocracia. É isso mesmo. Vou repetir. Eu vinha pelo caminho com as minhas amigas Janaína e Camila conversando sobre escolas que, quando querem fazer alguma coisa e pedem autorização, a secretaria leva um ano para dar autorização. Quando dá, quando chega já vem fora de tempo. Era o que acontecia na ponte. Na ponte nós queríamos fazer uma viagem, ir visitar um museu, tínhamos que pedir autorização à secretaria. Quando a resposta vinha, já tinha passado a data da visita, nós não íamos. Ou então, já o orçamento do ônibus já era mais caro. Burocracia. O burocrata tem terror da mudança. A burocracia é um quisto no sistema educativo. E no Brasil? Então nem falo. Já falei, não é? Mas vou falar. Eu disse que ia repetir, mas já não repito. Qualquer dia expulsam-me daqui, eu não quero. Eu quero ser cremado aqui no Brasil. Então, é porque metade da minha é brasileira, a outra metade também. Então vamos continuar. O que foi que nós fizemos? Aquilo que tu podes fazer. E agora vou deixar-vos um convite. Agora é que vai. Agora é que vai complicar. Muitas vezes me dizem: eu gostaria tanto de fazer como na ponte. Eu respondo: gostaria ou quer? Escolha. Porque se você gostar, eu quero lá saber. Agora, se quer, quer. Eu vou. Então eu vou-te dizer como se faz. Leva-me para a tua sala de aula. E vou contigo aprender como se faz na tua sala de aula. Porque não há receitas, não há duas escolas iguais, não há duas pessoas iguais, eu não te posso dizer como. Agora, o que eu te posso dizer é que eu sou um pitbull. Ou seja, se aparecer algum burocrata pela frente, sai de baixo. Porque eu não posso admitir que alguém continue a prejudicar o futuro dos nossos jovens. Seja ele o ministro. Por isso é que na ponte, a partir de certa altura, quando nós mandávamos os pedidos de autorização e não vinham, nós chamávamos os pais e a comunidade e perguntávamos como é. Vão. E depois, deixa ficar. Okay. Então eu vou dar um episódiozinho para ilustrar o que eu disse. Ou seja, começámos a imaginar que não havia secretaria, nem coordenadoria, nem ministério. Hoje não existe, somos autónomos. A Escola da Ponte é uma escola autónoma. Ouviram bem? Somos autónomos. Dentro da escola, eu sou, individualmente, responsável pelos atos do meu coletivo. E o meu coletivo não é só na escola, é a comunidade de aprendizagem. Portanto, uma comunidade não tem medo dos monstros burocráticos e defronta-os. E cá vai. Estou a selecionar a historinha, que elas são tantas e ninguém acredita naquelas que eu conto, mas vou contar. Cá vai, pode ser esta.